Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é redação e nós vamos aprender um novo gênero textual. O gênero textual que nós vamos aprender hoje é a crônica. Nós temos diversos tipos de crônica. A crônica é um gênero textual literário que consiste na apreciação pessoal de fatos da vida cotidiana. Ou seja, pessoal, nesse gênero textual, nós vamos contar, através de um texto, histórias que acontecem no cotidiano, na nossa realidade. Nós temos como exemplo o jornal, que conta histórias do nosso cotidiano, que está acontecendo no nosso dia a dia, como anda a violência, por exemplo, a saúde, a educação. Então, esses acontecimentos que são relatados em jornais é um exemplo desse gênero textual. Ela é coletânea de fatos históricos, de narrações em ordem cronológica. Por quê que ela é cronológica? Porque nós temos que ter um tempo. Quando que essa história aconteceu? Foi lá no passado? Foi nos dias de hoje? Ou, como por exemplo, o jornal, como eu citei, ele conta histórias dos tempos de hoje, o que nós estamos vivendo na nossa sociedade de hoje. Livros literários, nós temos o exemplo de crônica. Por quê? Porque vai contar histórias do nosso antepassado, como as pessoas viviam em sociedade anteriormente, naquela época, como eram seus comportamentos. As características da crônica uso de poucos personagens, ou seja, quando apresenta fala de personagens, tem que haver poucos personagens. Quem participou da história que está sendo contada. Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Então, nós vamos ter situações, o principal acontecimento da história. Um texto fácil compreensão, ou seja, a escrita que vai ser feita nesse gênero textual, ele não pode ser uma escrita difícil. Tem que ser uma linguagem em que todo o leitor, todas as pessoas que vão ler a história, ela consiga entender. A história tem que ser escrita com a linguagem do nosso dia a dia. O uso do humor crítico. Como assim? Essa história, pessoal, ela precisa ser escrita com a finalidade de ser irônico. Nós vamos falar por que aquela situação é errada de modo humorístico. Então, nós vamos ter uma ironia. Eu quero falar mal de alguma coisa, porém, eu não vou mostrar a minha opinião explícita no texto. Eu preciso ser irônica. O versículo dessa semana é: tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19.